Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bom ver cada um de vocês aqui neste dia frio. Que Deus abençoe a todos que levantaram e todos que estão em casa também. Estejamos em oração por eles. Que neste primeiro louvor possamos aquecer o coração dos nossos irmãos com abraços. Então saia do seu lugar, abrace um irmão que você não cumprimentou ainda, abrace alguém que esteja visitando e vamos engrandecer o nome do Senhor neste momento. Amém?
deu para aquecer o coração? Todo mundo abraçou bastante aí? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede para o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos lá, igreja, quero beber? Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede. lava o meu interior. Eu quero beber tua fonte, águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Então vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Se o rei está voltando, se o rei está voltando, a trombeta soando, o meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Poder sentar a igreja. Glória a Deus.
a tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Preciso da tua presença, meu Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Preciso da tua presença, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu li duas citações que eu achei interessante, eu vou compartilhá-las com vocês. Falava sobre alegria. Primeiro quem disse foi C.S. Lewis. Ele disse assim: a alegria é um assunto levado a sério nos céus. E o outro foi Shakespeare. Ele disse assim: a alegria, ela evita males e prolonga a vida. E eu gostaria de falar sobre a alegria da esperança. É a alegria de crer que, enfim, tudo terminará bem. Essa é a expectativa que nós temos. E quando a gente ouve Jesus falando, ou lê as Escrituras, Jesus nos falando sobre o Sermão do Monte, ele fez 3 citações ali. Ele disse em Mateus 5,4, nessa passagem: é a alegria dos que choram, pois eles serão consolados. Depois ele diz no verso 6 do capítulo 5, é a alegria dos que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. E diz no versículo 10 desse mesmo capítulo, é a alegria dos que são perseguidos por causa da justiça, pois eles herdarão o reino de Deus.
Então, são promessas que nós temos na palavra de Deus. E, por essa razão, o apóstolo Paulo, ele nos exortou dizendo: alegrem-se na esperança. Ele disse, quando ele escreveu a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12, alegrem-se na esperança. Sabe por quê? Porque fiel é Deus, que não deixará de cumprir suas promessas, na minha vida e na sua vida. Então, você pode ter a certeza disso. E nós vamos ler Romanos 15, 13. Este verso também que o apóstolo Paulo nos fala sobre a esperança. Romanos 15, 13. Se você encontrou, se você puder, coloque-se em pé. E nós faremos a leitura deste texto. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar assento. Que lindo é a gente ler, a gente ouvir, a gente ter a palavra de Deus para nossa força. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, porque nós confiamos no Senhor, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, esse Espírito de Deus que está em nossas vidas e que nos ajuda, que nos conduz, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Romanos 5,5, você não precisa abrir, termina dizendo que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, mesmo que, ou mesmo quando, as circunstâncias não vão bem, porque tem isso também, você pode ter certeza, Deus está no controle, e fiel é Deus, que não deixará de cumprir as suas promessas na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Pastor Roberto, orar por mim, por favor. Tá tudo certo aí? Senhor nosso Deus, querido Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, entre irmãos de fé, para te adorar, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome. Já fizemos isso nesta manhã e já temos ouvido a palavra também. Que a Tua presença seja sempre verdadeira na nossa vida, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Abençoa o pastor Pedroso, certamente o Senhor tem falado com ele e ele poderá repartir conosco a Tua palavra nesta manhã. Abre o nosso coração, querido Espírito Santo, nos ajuda a entender e praticar em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos fiquem em pé, nós vamos, nesse momento, ler a palavra. Antes eu quero dar uma palavra aqui àquelas pessoas que vão estar ouvindo depois, que a mensagem para essa manhã é para nós como igreja, mas as pessoas. Você pode estar onde estiver e pela fé nós declaramos a bênção sobre a sua vida, seja na questão da saúde, da sua família, de algum drama, algum momento de perda, nós estamos declarando como igreja a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32, versículo 26, a última parte. Gênesis 32, aliás, 32, versículo 26, a última parte, que é
o tema. Ali, a última parte. Palavra do Senhor, num contexto que depois nós já vamos falar sobre isso. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Diga assim comigo: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, não te deixarei, se não me abençoares. Amém. Você pode sentar-se. Palavra nessa manhã, meus irmãos, sobre o tema de a importância da bênção de Deus. Todo ser humano, toda aquela pessoa que respira, em algum momento sempre vai clamar e pedir a bênção de Deus. Independentemente da religião, do que ela faz, do que ela pensa, do que ela crê. Todos nós. Bom, esse contexto aqui vocês provavelmente já conhecem, naturalmente, sabe que estou falando de Jacó. Depois que ele fez tudo o que fez, sabe, roubou do irmão o direito da primogenitura, depois roubou também o direito de bens, e aí, orientado pela própria mãe, disse: olha, você precisa ir embora, precisa ir para a casa do meu irmão. Interessante que nós estamos aqui pensando sobre família, e esse assunto aqui é família. Toda família tem algum tipo de Esaú que você precisa de encontro. E agora, passado 20 anos, depois que ele foi lá morar com o tio dele, Labão, passou 20 anos, você sabe ali, ele teve tantas situações, que não vamos entrar em detalhes, porque o detalhe hoje é como enfrentar as situações da vida e como buscar, então, essas bênçãos de Deus. Então, passou 20 anos, esse homem está voltando agora, muito rico. Ele tem muitos bens. Pois, é importante que você faça a leitura da palavra de Deus. Mas só para você entender, só de presente que ele estava mandando para o irmão, porque ele precisava ver se acalmava o irmão dele, porque ele estava com medo. Ele manda em torno de 550 animais. Mas ali, fazendo uma pesquisa, esse homem agora volta rico, milionário. Tem uma família, tem tudo que alguém poderia dizer: estou bem na vida. Mas ele está agora em conflito. Sempre assim. E eu digo para vocês, aqui nós temos 3 momentos. Antes do vale de Jaú, né? Que é o que diz a Bíblia aqui, vale de Jaú, de Jaboque, aliás, desculpe. E no meio do vale e depois do vale. Então, antes desse vale, ele está planejando agora, como é que eu vou encontrar esse meu irmão? E ele tem medo. Mas o problema de Jacó não é só o medo, ele tem uma alma que precisa de cura. E é bom a gente pensar sobre isso, que Deus vai trabalhando, porque ele recebe, vocês sabem, na caminhada dele, antes, quando ele saiu para essa viagem, foi muitos quilômetros andando, e ele teve um encontro com Deus, e Deus fez uma promessa para ele, e ele está sobre a promessa de Deus. Nós também. Estamos aqui sobre promessas de Deus, sobre a promessa do Senhor Jesus, a pastora acabou de mencionar, e é fato. Mas isso também não impede de nós termos que enfrentar as situações da vida. E foi o que aconteceu com ele. Então, ele é nesse raciocínio, nessa situação, e Deus me mostrando no meu coração já há 15 dias, por essa situação, como é que acontece quando nós estamos antes das situações, como estamos vivendo e como precisamos enfrentá-la. E Jacó, então, tem essas atitudes. Ele tenta amenizar o irmão dele, mandando animais, presentes. Mas ainda assim, aí ele não tem paz. Porque não é o caso. A gente não consegue simplesmente negociar uma situação. A gente precisa mesmo de ter que passar.
Quando ele entra nesse vale de Jacó, desse momento ali que ele está ali lutando, a Bíblia fala que ele está lutando com Deus, não contra Deus, mas com Deus. Certamente é um momento de oração, de luta, de busca, e passando por esse vale. E ali esse vale, quer dizer que eu estava vendo, é um vale assim, com água rasa, embora que está entre as montanhas, mas é um riozinho que água rasas, que dava para passar a pé, e naturalmente não tinha ponte, eles tinham que passar a pé mesmo, ele fez isso. Então ele pensou primeiro sobre o que fazer, passou a família, passou em 2 bandos, para se o irmão encontrasse um, poderia outro escapar, e assim por diante. É toda aquela situação de alguém que tem ainda um nome, que quer dizer enganador, procurando meios para resolver a situação. Mas não tem como, ele tem que entrar agora no vale e ficar sozinho. E aí quando ele fica sozinho, a palavra de Deus vai dizer que ele então começa ali um trabalho e uma luta muito grande, na presença. Começa a trabalhar em cima, consigo mesmo. E vai a noite toda. Interessante, vai a noite toda. Nós não sabemos exatamente o que ele, só sabemos essa expressão, o que a gente entende. Mas certamente ele tem que falar muitas coisas e Deus está trabalhando em cima disso. Ou seja, quando Deus quer trabalhar na sua vida, você vai ter que ficar a sós com o Senhor. Porque é só quando você está junto ali com o Senhor, na oração, pensando, e que ali nós somos então tratados. Veja que, ainda assim, eles tentam de todos os meios, ele precisava certamente falar coisas para Deus que ele talvez não tinha falado ainda. Apesar de ele estar sob promessas, apesar de ele ser daqueles homens de Deus que seriam depois sair toda a geração, todos aqueles filhos que se tornariam as 12 tribos, e que seria Israel. E eu, trabalhando em cima disso, fiquei pensando, meu Deus, será que nós, cada vez que estamos vivendo, entendemos que esse vale, que muitas vezes estamos passando, é um processo, é Deus trabalhando a nossa vida? Ou seja, ele não tinha muito para ir. Agora ele entrou numa situação que ou ele buscava Deus, abria seu coração, abria tudo aquilo que estava passando, não era só o medo, mas toda a questão de uma situação de anos vivendo com esse nome que carregava consigo mesmo. Então, meus irmãos, tem situações que você e eu, tem momento de Jacó nas nossas vidas e tem momento de Israel. E quando eu olhei para essa palavra, então eu fiquei pensando, Senhor, eu quero tirar aqui algumas lições para nós essa manhã. O que nós podemos ver? Em primeiro lugar, quando ele diz assim, eu não te deixarei, ele está tratando primeiro consigo mesmo. Eu não sei, você talvez esteja passando alguma situação também, mas vai até um certo ponto, e depois não continua. E nossa vida, seja ela quanto você tenha de situação, mas nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que nós precisamos buscar e buscar até sermos ministrados segundo o propósito de Deus. É difícil? Não. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é para gente que tem realmente caráter, personalidade e determinação em ter uma vida com Deus. E ele faz isso. E insiste. Então, nessa manhã eu quero dizer, em primeiro lugar, quando você está no vale, está passando por uma situação de aperto, e você sabe, não tem saída. Quando não tem saída, é porque Deus tem saída para você. É porque Deus quer te dar uma saída. E para isso Ele vai trabalhar a sua vida e a minha vida. Eu já fiz isso tantas vezes conosco. Então, oro assim por isso. E nessa manhã eu queria, a primeira coisa que eu vejo assim, que nós não podemos desistir, meus irmãos, nunca da fé, não desistir nunca do Senhor Jesus. Quantas pessoas, por situações às vezes que estão passando, acabam se afastando, desistindo, achando que não está certo, que vai se esfriando. Mas quando nós olhamos para essa expressão, eu não te deixarei, Senhor,
não te deixarei, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua ajuda, eu preciso, Senhor, do teu agir, eu preciso, Senhor, desse momento agora, só o Senhor, e o Senhor pode fazer isso, eu não não vou deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Talvez você está passando uma situação assim. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo exatamente isso para mim e para você, que nós temos que continuar, buscando, insistindo. E veja, primeira expressão que ele diz assim, que ele sentiu medo. E o medo, ele traz uma série de consequências na questão psíquica nossa. Quando a gente estudamos sobre a psicanálise, ela desmonta, ela desconstrói aquilo que estava tão seguro em nossos pensamentos. Parece que o medo vai desmoronando tudo. E a pessoa perde a força em si, perde as condições de reagir. E por isso nós dependemos mesmo que o Espírito de Deus, que é poder, diz a palavra de Deus, de recebereis poder ao vir sobre vós. Então você e eu, todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, apesar da sua humanidade e fraqueza, mas você tem algo que é extraordinário, que é o poder de Deus na sua vida. E que faz com que cada um de nós possamos entender, Senhor, o teu Espírito intercede por mim. Graças te dou, que talvez estou falando coisas, talvez a minha oração não está da forma correta, talvez a minha oração não está, Senhor Jesus, com palavras, mas eu estou dizendo da minha alma, ajuda-me, socorre-me, Senhor Deus. E aí entra a ação do poder de Deus. Ele está num vale. Quem sabe quantos nessa manhã não estão num vale e acham que não sabe mais o que fazer. Então, a primeira que ele fez, primeiro passo é sobre ele mesmo. Ninguém vence se não passar no encontro com Deus. Ele sabia que ia encontrar com seu irmão, mas não estava preparado para esse encontro. Às vezes tem uma situação para frente que você está aí para enfrentar, que você não sabe, e não pode não estar preparado. Então nós precisamos estar preparados para a vida. Estamos falando agora há pouco ali embaixo sobre a questão de você estudar. Os jovens nossos que estão aqui, não desista do seu estudo, não desista de continuar estudando. Precisamos aqui nessa vida também estarmos preparados, estamos sabendo daquilo que queremos. Em primeiro lugar, o que você quer? O Senhor Jesus falou com o cego, o que você quer? Quero ser curado. Que nessa manhã, se for isso, diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser curado. Amém? Diga ao Senhor o que você quer. E aqui nós vemos essa expressão, quando ele manifesta, diz a palavra que ele fez tudo o que tinha que fazer. Muitas vezes a gente faz tudo o que poderíamos e deveríamos ter feito, mas sempre vamos ter que entrar no a sós com Deus, meus irmãos. Sempre. Para enfrentar a luta do dia a dia, para enfrentar a situação que vem pela frente. Então a primeira coisa que eu vejo, toda vitória começa lá no momento só eu e Deus. Amém? Toda vitória da sua vida começa a sós com o Senhor. É isso que nós entendemos e que percebemos. Por isso ele diz, exclama assim, não vou te deixar, enquanto não me abençoares. Sabe que nós já temos tantas situações na vida que precisamos passar, às vezes, quase uma noite toda em oração e clamando a Deus, para enfrentar aquelas situações que nós estamos vivendo. Talvez você também tenha situações assim, como Jacó. E a Bíblia diz que então ele está ali, naquele processo todo, e quando ele fala isso, é um homem, um anjo, que está lutando, mas veja, está lutando junto, ou seja, não está dando força, certamente está dando condições para ele também, porque a Bíblia diz que ele venceu aquele homem, venceu outras coisas, mas é tudo uma situação de pensamentos, é tudo uma situação de uma situação espiritual, porque a palavra de Deus vai falar sobre isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, é batalhas espirituais, coisas que nós não estamos vendo, mas que estão acontecendo. Então nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, você pode dizer comigo, Senhor, eu não te deixo, eu quero ser abençoado. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero ser abençoado.
Amém. Nós precisamos expressar isso, quando ele fala isso. Mas aí tem o segundo aspecto, que é a família dele. Ele, num primeiro momento, ele deixa que a família passe do outro lado, certamente estão lá esperando, toda aquela noite, e agora, depois desse encontro com Deus, aí que acontecem os milagres, meus irmãos. Esse encontro, esse homem, então agora tem um momento que ele vai dizer assim, o Senhor vai abençoar. Quando o Senhor fala para ele assim, então, versículo 28, ele está insistindo tanto com isso. Em versículo 28 vai dizer assim, então disse o homem, o anjo, não sei, mas aqui está como homem para mim, não vai chamar mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, quando nós temos a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, essa ajuda de Deus, essa ajuda do Espírito Santo, nos dá vitória sobre nós mesmos. Mas agora eu tenho uma família, e ele está pensando certamente na família também. E por isso que eu digo, homens que estão aqui nessa manhã, mesmo você jovem que tem seus pais, que precisam de um encontro com Deus, não desista de orar por eles. Não desista de orar pelos seus pais. Ou pais, não desistam de orar pelos seus filhos. Interessante nessa passagem, logo quando você antes de chegar até aqui, a mãe orientou, abençoando. O pai recebeu a palavra, passou para ele a promessa de Deus, abençoando a vida dele. Mas agora ele precisava da bênção de Deus. Quando nós falamos para você, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus por isso. A nossa missão é abençoar uns aos outros. Mas isso também é um ponto. E precisamos sim dessas bênçãos uns para com os outros, mas precisamos da nossa intimidade para termos a convicção, fui abençoado por Deus. Estou abençoado por Deus. Vou enfrentar essa situação agora no poder do nome do Senhor Jesus. E isso aconteceu com ele. Quando ele recebe então esse toque, e que ali acontece o que nós precisamos sempre, meus irmãos, nessas situações. A vida é um processo de transformação. Se você ainda está em algum nível, alguma situação, acomodado, essa manhã é para você dizer para Deus, é para nós falarmos para o Senhor, Senhor, eu quero ser abençoado. Nós queremos ser abençoados, mas quando isso acontece, também sabemos que vai ter um processo de transformação. Até ali ele tinha todas as promessas, mas agora ele vai ter um toque. A Bíblia diz que aquilo há um toque nele. Fala assim, a Bíblia diz que ele foi tocado. E quando ele é tocado na coxa, deslocou a articulação ali da coxa. E ele ficou com aquilo como um manco. Levou aquilo como um sinal na sua vida. E isso quer dizer para nós, meus irmãos, toda vez que nós temos um encontro com Deus, vai ter uma transformação. Pode ser que algumas situações fiquem como sinais, para a gente nunca mais esquecer. Deus tocou a minha vida, Deus tocou a minha vida, e sei que Deus está vivo, sei que o Senhor Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Ontem nós falamos lá na célula, e nós fizemos uma pergunta, quem é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você? E nós sabemos que, dependendo da pessoa, da formação, de onde ela vive e convive, dependendo da religiosidade, o Senhor Jesus é diferente. Não é aquele que sofreu levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou, está vivo, está presente pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra de promessa. E nessa hora de transformação, então, esse homem agora está revestido de coragem. Mas a Bíblia fala duas coisas aqui importantes. Ele vai de encontro ao irmão dele. Toda vez que nós temos um encontro com Deus, somos marcados. Mas o segundo ponto mostra que somos também agora quebrantados pelo Espírito, quebrantado pelo Senhor. Ele vai e se ajoelha diante. A Bíblia diz que 7 vezes ele fala isso. Isso está no capítulo 33 já. Mas ele adianta-se. Agora, os seus servos, a família, não está na frente. Ele se adianta. Ele toma posição. Como quem diz assim, estou agora com paz no meu coração. Estou agora com o toque do Senhor Jesus.
Agora estou com o toque de Israel, que significa agarrado, aquele que não larga, aquele que está pegado a Deus. E agora ele está cheio dessa graça de Deus para enfrentar a luta e a situação. Que nessa manhã, seu desejo seja esse: Senhor, abençoa-me e transforma o que precisa ser transformado. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente vai ficando acostumados a enxergar a Bíblia, enxergar as palavras, os versículos, e isso vai só ficar assim numa lembrança que vai passando pela mente, e não assumimos essa situação assim real. A palavra de Deus é a coisa mais real que nós podemos crer e confiar. E agora, de encontro ao seu irmão, Deus já tinha trabalhado o coração de Esaú. Aquela situação que está lá na frente, se você passar primeiro atrás, lembrando das promessas, agora no vale, esse encontro com Deus, e agora após o vale, você está agora revestido do Espírito Santo, revestido da palavra de Deus. Deus já está trabalhando a situação lá, meus irmãos. O que é o que você tem lá para frente? O que você tem para amanhã? Para esse mês? O que está lá na frente que você precisa de ajuda? Eu digo que Deus já está trabalhando. E ali diz que então Esaú chega e ele se abraçam e choram. Quando acontece isso, meus irmãos, o milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. Porque se tem situação difícil para todos nós, para todo ser humano, é o reconhecimento, é liberar o perdão, é ter um conserto e poder realmente estar em paz. Isso é a coisa mais linda que eu vejo nesse texto, em vendo esses dois irmãos se encontrando e se abraçando, e ali derramando suas lágrimas, porque Deus trabalhou primeiro. E aí acontece, é muito lindo essa história, leiam essa história, é maravilhosa, tem muitos detalhes aqui, nosso tempo não permite, mas eu quero dizer então, que depois de tudo isso, ele vai terminar o capítulo 33, que eu acho fantástico. Ali então, Jacó levantou um altar e chamou assim: Deus meu, Deus de Israel. Depois da vitória, que nunca nós esqueçamos, foi Deus. Deus da minha vida. Deus da minha vida. Deus da minha família. Deus da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender que nós temos tantas coisas pela frente, mas com o Senhor Jesus somos mais do que vencedores. E o Senhor Jesus, na sua promessa, e essa eu encerro: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.